O Real Madrid faz uma temporada de superação para chegar à 12ª semifinal nas últimas 14 temporadas da Champions. Este, no final da temporada, pode vir a ser o melhor trabalho da carreira do técnico Carlo Ancelotti. É claro que no Real Madrid não basta ganhar, os títulos são necessários para demonstrar qualquer coisa, e o Carlo Ancelotti sabe disso. Agora, a temporada que o técnico italiano está conseguindo que este Real Madrid faça passa muito pelas decisões que ele tem tomado. O Real Madrid nessa temporada teve 17 dos seus 23 jogadores do elenco que em algum momento desfalcaram a equipe por algum tipo de problema, ou muscular, ou de uma lesão mais grave. O Real Madrid chegou a ter 9 jogadores no departamento médico, sendo que 7 eram do time titular. É realmente uma temporada no qual o Real Madrid enfrentou muitos problemas com as lesões. E essas lesões elas começaram ainda antes da temporada começar, porque ainda antes do Real Madrid fazer o seu primeiro jogo da temporada, recebeu a notícia de que não poderia contar com o seu goleiro titular. Thibaut Courtois, um dos melhores goleiros do mundo, ainda não disputou nenhuma partida com o Real Madrid nessa temporada. Teve uma lesão grave de ligamento cruzado do joelho, depois teve mais uma lesão de menisco. É verdade que já está treinando com o grupo, vamos ver se ele pode ainda jogar até o final da temporada, mas o Real Madrid atravessa toda essa temporada sem o seu goleiro titular, sem o cara que foi um dos responsáveis pelo Real Madrid conquistar a sua última Liga dos Campeões. Além de Courtois, o Ancelotti também não pôde contar com os 2 zagueiros titulares campeões da última Champions com o Real Madrid, Militão, que se lesionou no primeiro jogo da temporada, e depois Alaba, os 2 com lesão de ligamento cruzado no joelho. O Ancelotti até chegou a comentar que nunca na carreira dele ele tinha sofrido 3 lesões de ligamento cruzado no mesmo setor do campo, né? Porque o Real Madrid faz praticamente toda a sua temporada sem o goleiro titular e sem os 2 zagueiros titulares. Uma temporada na qual o Ancelotti está tendo que encontrar soluções dentro do próprio elenco para suprir os problemas com lesões e também para suprir um problema de mercado, porque o Real Madrid, pela primeira vez na sua história, está disputando uma temporada sem ninguém vestindo a camisa 9. Não temos um centroavante titular neste elenco do Real Madrid. E o Ancelotti está conseguindo encontrar soluções. Tchouaméni, primeiro volante, que acabou virando zagueiro e tem disputado partidas importantes na zaga do Real Madrid, inclusive tem sido desfalque na zaga do Real Madrid quando ele não pode disputar as partidas, como na volta da semifinal contra o Manchester City. O Camavinga, que já é mais um lateral praticamente desse elenco, porque quando o Ancelotti não pode contar com o Mendy, o lateral esquerdo titular, geralmente ele coloca o Camavinga em jogos grandes para disputar as partidas como lateral esquerdo. O Carvajal, que nunca tinha jogado como zagueiro, chegou a disputar partidas como zagueiro. O Toni Kroos, que nunca gostou de ser primeiro volante, está se acostumando nessa temporada a jogar como primeiro volante. E o Luka Modric, uma das grandes lendas da história do Real Madrid, aos seus 38 anos, tem sido muito mais reserva do que titular. O Ancelotti tem feito essa gestão com o Luka Modric para que ele possa ser decisivo para o Real Madrid nos minutos que ele tem a condição, o que o técnico acredita que ele tem a condição para disputar as partidas. São muitas as soluções que o Ancelotti está encontrando e praticamente todas elas têm solucionado. Brahim Dias, Lucas Vázquez, Rossello, que são reservas desse time do Real Madrid, quando entram em campo têm conseguido ganhar jogos, entregar resultados para esse time. Mas talvez um dos que mais chame a atenção, que era praticamente um inesperado nessa temporada para o Real Madrid, é o goleiro Lunin. Quando o Courtois lesiona, o Real Madrid vai ao mercado e pega como empréstimo Kepa, do Chelsea, para poder suprir a ausência do Courtois, que ficaria fora como está praticamente toda a temporada, e o Ancelotti pediu um goleiro mais experiente. O Kepa chega, não convence, e quando ele se lesiona, o Lunin assume a titularidade do Real Madrid e está sendo uma peça fundamental para o Real Madrid estar vivo na Liga dos Campeões. No jogo de ida das oitavas de final contra o Leipzig, o Lunin faz 9 defesas e depois pega 2 pênaltis na partida decisiva lá na Inglaterra contra o Manchester City, para o Real Madrid poder chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Sem um 9, o Ancelotti muda o esquema de jogo do Real Madrid, que tradicionalmente com ele estava sendo 4-3-3. Na última temporada ele
estava jogando com Rodrigo, Vinícius e Benzema, era um esquema que o Ancelotti já tinha se adaptado dentro desse Real Madrid, e sem um camisa 9 ele muda esse esquema. O Real Madrid passa a jogar na temporada num 4-2-3-1 com o Bellingham, que é a grande contratação da última janela de transferências do Real Madrid, sendo esse cara com mais liberdade para atuar, muitas vezes como um camisa 10 no meio de campo e outras tantas vezes como um centroavante, porque ele acaba ocupando um espaço que fica vazio dentro da área. Então é o Ancelotti encontrando soluções para suprir essa ausência do camisa 9 com o Jude Bellingham, que acaba evoluindo no seu jogo e encontrando outras formas de, além de com muito físico, muita qualidade no passe, muita leitura de espaços, muita leitura de jogo, também entregar gols ao Real Madrid, ele que é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada. E depois, uma evolução também que o Ancelotti consegue nessa temporada com o Real Madrid e que está trazendo muitos resultados ao time, é um passo à frente na forma de jogar de Vinícius e Rodrigo. Os dois brasileiros se tornam os atacantes titulares do Real Madrid nessa temporada. O Real Madrid só tem 4 atacantes no elenco. Brahim e Rossello são os atacantes reservas e Vinícius e Rodrigo são os 2 atacantes titulares do Real Madrid nessa temporada. O Rodrigo praticamente não se lesiona nessa temporada, joga praticamente todos os jogos com o Real Madrid e na Liga dos Campeões se torna esse cara decisivo que o Rodrigo costuma ser para o Real Madrid na Champions. Ele marca nas 2 partidas contra o Manchester City na semifinal, é o artilheiro do time nessa edição da Champions com 5 gols e ainda tem 2 assistências, e é um jogador que tanto pela direita como pela esquerda, como nessa mobilidade do ataque do Real Madrid, consegue ler muito bem o que o Ancelotti precisa dele. O Rodrigo tem sido decisivo para o Real Madrid no Campeonato Espanhol, mas principalmente dentro da Liga dos Campeões. E Vinícius Júnior, que pela primeira vez na sua carreira sofreu com as lesões no início da temporada, foram 2 lesões musculares do Vini, que correu para se recuperar a tempo de conseguir disputar a Supercopa da Espanha no início desse ano, e foi o responsável por fazer um hat-trick contra o Barcelona na final e dar ao Real Madrid o primeiro título do ano nesse 2024. O Vinícius, que faz um grande início de ano, tem sido o principal jogador em termos ofensivos da equipe, é o que mais entregou gol nesse início de 2024, e tem sido um jogador que também passa por uma evolução de jogo. Hoje o Vinícius pisa muito mais na área, é muito mais atacante do que ponta, mas claro, quando ele tem a ponta esquerda para ele, sabemos como o Vinícius pode ser desafiante, também desequilibrante. Também tem participação de 7 gols nessa temporada da Liga dos Campeões com o Real Madrid, 3 gols e 4 assistências. Ele que tem sido o garçom nessas eliminatórias do Real Madrid, tanto contra o Leipzig como contra o Manchester City. O Real Madrid faz uma fase de grupos impecável na Champions, ganha todos os jogos da fase de grupos. É uma das melhores fases de grupos da história do Real Madrid na Liga dos Campeões. E depois chega nas eliminatórias e tem o Leipzig no caminho nas oitavas de final, consegue vencer na Alemanha, não consegue vencer no Bernabéu, mas acaba avançando. E contra o Manchester City a gente vê um Real Madrid muito melhor na eliminatória. Faz um 3-3 enfrentando de frente o atual campeão da Champions no Bernabéu, e depois consegue 1-1 lá na Inglaterra e avançar às semifinais nos pênaltis, fazendo uma grande partida, uma partida defensivamente muito bem, mas com um mental muito forte desse Real Madrid, né? O Real Madrid ainda não perdeu na Liga dos Campeões, ganhou todos os jogos na fase de grupos, depois ganhou contra o Leipzig e vem de 3 empates consecutivos. Mas está vivo na Champions, está classificado para a semifinal da competição e agora vai enfrentar um dos seus grandes rivais históricos na Champions, que é o Bayern de Munique. É um Real Madrid super equilibrado, esse Real Madrid do Carlo Ancelotti. É um time que defende muito bem, a gente viu contra o Manchester City. No Campeonato Espanhol é o time que melhor defende, tem a melhor defesa da Espanha. E é um time que tem jogadores que podem te matar no ataque, né? Vinícius, Rodrigo, Bellingham, o próprio Brahim, quando entra. Os laterais têm sido, principalmente o Carvajal, muito ofensivo, os meio-campistas com chute de fora da área, Fede Valverde, Toni Kroos, Luka Modric. Então o Real Madrid é um time que se defende bem e que sabe os momentos de atacar, por isso é um time muito perigoso. Hoje o Real Madrid é um time muito camaleônico, que joga de formas diferentes e que é difícil para o rival saber que tipo e que Real Madrid vai enfrentar quando pega esse time, principalmente em jogos grandes, em jogos decisivos.
A gente viu um Real Madrid contra o Leipzig e vimos outros vários Reais Madrids contra o Manchester City, um time que conseguiu fazer frente e eliminou o atual campeão da Champions e saiu reforçado para a disputa dessas semifinais contra o Bayern de Munique. A obsessão do Real Madrid sempre é ganhar a Liga dos Campeões. Quando o time ganhou a 14ª lá em 2022, logo depois daquilo, os jogadores já diziam: queremos a 15ª. E o Real Madrid está de novo nas semifinais e vai em busca de mais uma orelhuda para a sua história.